Fala pessoal, professor Eduardo mais uma vez com vocês trazendo o melhor da informática para concursos. Hoje de forma especial vamos trazer dicas então aí da PMSE. Você que vai fazer então o concurso da PMSE, você fica com a gente aqui que tem muita coisa bacana então para você poder ver. Hoje de forma especial na aula de hoje vamos então, vou dar uma dica aqui, aula de dicas, né? Aula de dicas para você sobre a parte de redes de computadores. Espero que vocês estão dentro do conteúdo de redes de computadores, vão ver várias coisas importantes aí que você vai ser importante para você poder levar aí para esse concurso que você está fazendo aí. Então pega aí já um papel, uma caneta, alguma coisa que você possa anotar então essas várias dicas que nós vamos te dando aqui ao longo dessa trajetória aqui comigo aqui nesta aula de hoje, ok pessoal? Vamos lá então? Show de bola? Vamos lá então ver então a primeira dica então aí de hoje, vamos lá. Com relação às arquiteturas TCP/IP e cliente-servidor, julgue o item a seguir. Olha, o protocolo UDP deve ser utilizado por aplicações que toleram pequenas perdas de dados ou que já realizam controle de erros. Isso aí está certo ou isso aí está errado? Logicamente, pessoal, para você poder responder essa questão, você precisava de saber o que é o protocolo UDP. Realmente, sem saber o que esse protocolo faz e para que ele serve, ficaria muito difícil você então chutar aqui se está certo ou se está errado, né? Então, portanto, o que vocês acham aí? Está certo ou está errado? Certo ou errado? Será que você acertou? Resposta aqui está certo, porque ele fala que deve ser usado por aplicações que toleram pequenas perdas de dados. Exatamente, se você tem uma aplicação que você pode ter tolerância de algumas perdas de dados na transmissão que você está fazendo ali, o protocolo UDP ele pode ser utilizado, né? Ou que já realizaram o controle de erros. Então, às vezes, tem situações que você vai fazer uma transmissão acontecer com o protocolo. Se você tolerar algumas perdas de dados, você pode sim utilizar o protocolo UDP. Porque o que ele é? Olha aqui, ó. User Datagram Protocol, que é o quê? É um protocolo não orientado à conexão. Grave isso aí, por favor. Anote isso. O protocolo UDP, ele é não orientado à conexão. Às vezes na prova pode trazer esse conceito dessa forma que está aqui para você também, tá? Ou seja, não há garantias, olha, de que os dados cheguem, sejam corrigidos e ordenados. Devido a isso, tolera perdas de dados. Então, portanto, é exatamente isso que a questão está trazendo para a gente, que ele é um protocolo que tolera pequenas perdas de dados, ok? E aí nós temos do outro lado o protocolo TCP, que é Transmission Control Protocol, que é o quê? É um protocolo orientado à conexão. Aí já é diferente. Não orientado à conexão e orientado à conexão. Anote isso aí. TCP/IP é um protocolo orientado à conexão. O que isso quer dizer então, professor? Que fornece a checagem de erros e garante que os dados enviados sejam enviados ao destinatário sejam corrigidos e ordenados. Então isso aí o protocolo TCP/IP vai garantir isso para a gente. Então é o protocolo TCP/IP, não confunda. Protocolo TCP/IP e o protocolo, protocolo TCP. IP é outra coisa, né? Protocolo TCP e o protocolo UDP. Anote isso aí, orientado à conexão e não orientado à conexão. Orientado à conexão te garante que os dados vão ser enviados sem erro, sem nada. E o protocolo UDP é o protocolo não orientado à conexão, que ele vai ali então tolerar, então ele não vai garantir que os dados possam chegar, e aí essa tolerância aqui, se por acaso a sua aplicação precisar, né, não ter tolerância, né, dessa questão de pequenas perdas de dados, você vai utilizar o protocolo TCP e não o protocolo UDP, porque ele de fato vai ter algumas perdas aí acontecendo nesse processo. Vamos lá, mais uma questão aqui então. A intranet é uma rede corporativa que utiliza a tecnologia da internet, pondo à disposição da empresa vários serviços para que os empregados possam acessar as informações pela própria rede da empresa.
O termo intranet é mais abrangente ainda porque pode estar relacionado a ligações tanto locais quanto distantes na empresa. Com relação à intranet, julgue o item a seguir. Por meio de mecanismos como VPNs, Virtual Private Networks, é possível interligar várias redes intranet por meio da própria internet, de forma segura e com custos relativamente reduzidos. Então, preste atenção no que eu estou te falando. Por meio do mecanismo VPNs, que é Virtual Private Network, rede privada virtual. É possível interligar várias redes intranets. Então, está falando que através da VPN eu consigo interligar várias redes intranets, ok? De forma segura e com custos relativamente reduzidos. Isso aí está certo ou isso aí está errado? O que você me diz aí sobre essa questão? Certo ou errado? Resposta para a gente está certa. E por que está certo então, professor? Porque as VPNs elas foram criadas justamente para poder manter essa comunicação aqui então. Em vários pontos você pode fazer isso, criar vários pontos, né? Você tem uma empresa, você tem uma unidade aqui em Minas Gerais, outra em Brasília, outra no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e você quer fazer o quê? As ligações entre essas unidades. E você vai usar o quê? VPNs. E o que são VPNs então aqui? Que é a parte de rede privada virtual. Rede privada virtual é justamente você usar essa conexão para que você possa conseguir fazer tráfego de informações entre essas unidades de forma segura. E por que é com custos relativamente reduzidos? Porque você não precisa de investir em equipamentos, vamos dizer assim, para você poder colocar uma rede VPN para funcionar. Né? Você precisa ter mais o conhecimento de como configurar essa rede VPN para as coisas conseguirem trafegar de forma segura, né? Fazer as configurações de forma correta dentro da rede. Então você não tem custo, você vai ter que ter um hardware específico, vai ter que gastar não sei quantos mil reais para você poder colocar uma rede dessa para funcionar. Não, os custos que você tem são reduzidos. Por quê? Porque precisa mais de conhecimento para poder colocar isso, para poder rodar, do que propriamente dito de investimento em alto valor. É lógico que eu não estou nem considerando aqui, gente, os investimentos básicos de rede, né? Você tem um roteador, um switch, tem coisas que você tem que comprar. Se é rede, não tem como você não ter esses equipamentos. São coisas também que não são tão caras de você poder comprar e adquirir para uma empresa. Então você pode fazer isso aqui e conseguir fazer isso aqui de forma bem tranquila, né? Na prática, e a que muitas empresas utilizam hoje é esse tipo de mecanismo para poder fazer essa comunicação acontecer entre essas unidades, tá? Então, VPN é muito utilizado na prática por várias empresas aí que estão no mercado, beleza? Show de bola! Vamos lá para mais uma questão aqui então. Com relação a redes de computadores à internet, julguem o item subsequente. As redes locais LANs são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. Isso está certo ou está errado? Está falando sobre as redes locais LANs. Isso aqui deu muito mole, né, gente? Falar sobre redes locais LANs e falar que elas são instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas foge um pouco do contexto que está falando. Alguma coisa está errada. Você está falando que é rede local e agora você vai para um lugar onde é grandes cidades, regiões metropolitanas, é um contexto completamente diferente. Uma coisa é aplicar a rede LAN num local pessoal, lá na sua casa, né? Redes locais ali, né? Na sua empresa. Então, as redes LAN são utilizadas para isso, né? As redes LAN dentro da sua empresa, dentro do seu local de trabalho, é ali, naquele local que você está. Agora, sair fora disso, você vai sair então para a cidade, para regiões, ali então, que vai fazer interconexão acontecer. Então já foge da rede LAN, então ali que você está, foge do contexto ali, né, da sua empresa ou do local que você trabalha, por exemplo, né? As redes LAN significam redes locais, com certeza. Agora, um perfil que está mais próximo de redes, né, de regiões e cidades metropolitanas é justamente as redes MAN, que é redes metropolitanas, que tem essa característica de fazer interligações entre cidades e regiões. Né? Pode ser regiões do Vale do Aço, região Sudeste, região Capixaba, região do Rio de Janeiro, sei lá,
Pode ser regiões que envolvem várias cidades ou cidades específicas dentro de uma região específica também. Então nós temos lá as redes PAN, que são as redes pessoais, aquela que você tem na sua casa lá, que é chamada de rede PAN, aquela pessoal que você tem. As LANs, que são as redes locais, são muito utilizadas dentro das próprias empresas. As redes MANs, que faz a interconexão aí, né? Igual eu falei aqui, deu exemplo de VPNs aqui, são os tipos de redes MANs também que podemos considerar. O mecanismo utilizado para poder fazer a interconexão é a VPN, mas o tipo de rede, então, que nós temos são as redes MAN. Então, vou falar que é uma rede MAN ali que está sendo utilizada para poder fazer essas interconexões acontecer ali entre várias cidades ou estados ali que a unidade da empresa está, né? E as WANs, né, que são as redes de alcance global, aí eu estou falando mais da questão de países, né? Então, interconexões globais, eu estou falando mais de países aí a serem conectados, Brasil, Estados Unidos, né? A forma mais global de poder fazer as coisas acontecerem, tá? Então, não esqueçam dessas siglas e o significado dela na prática, de cada uma delas e por que elas estão aqui, né? O que ela significa ali na prática ali para a gente também, beleza? Vamos lá para mais uma questão aí para a gente na tela. A respeito de segurança da informação, né, julgue o item subsecutivo. Um servidor proxy é responsável por hospedar os softwares de antivírus, de modo a garantir a segurança entre duas ou mais redes de computadores. Está certo ou isso está errado? Mais uma vez, o servidor proxy é responsável por hospedar os softwares de antivírus, de modo a garantir a segurança entre duas ou mais redes de computadores. Servidor proxy, lógico, para poder responder essa questão, o ponto-chave aqui é você saber o que é um servidor proxy. Se você não souber o que é um servidor proxy, vai ficar difícil você responder, então, essa questão aí na prática. Então, qual seria a resposta correta para a questão? Certo ou errado? Resposta aqui está errado. E justamente por quê, professor? Porque um proxy, na verdade, ou um servidor proxy, é um computador que atua como intermediário entre uma rede local e a internet. Muitas organizações, muitas empresas, gente, utilizam o servidor proxy. E o que isso é? Ou para que isso serve, né? É para te garantir uma segurança maior, porque as pessoas que vão conseguir acessar a internet são aquelas pessoas que vão ter que passar pelo proxy, ou seja, vai ter que passar por um processo de autenticação. Esse servidor ele fica verificando se você tem ou não tem um acesso para você acessar a internet. Não é igual aquele computador, às vezes, que você senta na sua empresa ou no trabalho, clicou lá, por exemplo, no browser, no navegador, já está abrindo a internet, você pode acessar o que você quiser. Não, esse tipo de configuração, quando você está utilizando o servidor proxy, você precisa de uma autenticação, geralmente um login e uma senha, e esse proxy vai ficar justamente entre a sua rede local e a internet. Ele que vai fazer o elo de comunicação entre essas duas redes. Você conseguir sair da sua rede local e conseguir ir até a sua internet, o acesso da sua internet. Então, muitas vezes, a gente utiliza o servidor proxy para isso. Beleza? Mais uma questão para a gente aí, vamos ver. No que se refere aos conceitos básicos de redes de computadores, julgue o item que se segue. Vamos ver. Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo, consequentemente toda a rede parará de funcionar. Ele está falando aqui sobre redes em estrela. Não esqueça desse detalhe. Nós temos tipos de redes aqui muito importante para você poder pegar. O que está falando aqui sobre rede em estrela. Está falando o seguinte, se qualquer coisa acontecer num cabo, um cabo se romper, por exemplo, né? Consequentemente, toda a rede para de funcionar e todas as máquinas param de se comunicar quando você está utilizando as redes em estrela. Isso aí está certo ou isso aí está errado? Isso aí está errado, né? Porque quem faz esse tipo de rede, que faz esse tipo de coisa acontecer, é o tipo de rede que nós chamamos de barramento. E o barramento é como se fosse uma barra mesmo. Ó. Você tem uma barra aqui, onde tem um cabo, na verdade, que faz a comunicação, e aqui nós temos as máquinas, ó. Ok? As máquinas estão interligadas nesse cabeamento aqui, que é esse cabo que nós temos aqui. E como é que funciona a comunicação, por exemplo, dentro de uma rede em barramento? Então, esse computador, eu tenho o computador 1, o 2 e o 3.
Vamos supor que o computador 1 quer mandar uma mensagem para o 2. Beleza, não tem problema nenhum com o barramento ali, né? Teoricamente ali não houve nenhum tipo de rompimento de cabo, então vai conseguir fazer a comunicação normalmente, né? Um consegue comunicar com 2, consegue comunicar com 3. Só que numa rede de embarramento, você manda uma mensagem, ele passa por todas as máquinas até chegar ao destinatário. Então, se eu quero mandar a mensagem do 1 para o 2, ele precisa que a rede esteja intacta até o 3. Se você tiver, por exemplo, algum rompimento aqui, ó, entre o 2 e o 3, é como se o 3 não conseguisse escutar o que está sendo requisitado. Olha, mesmo que não é para mim, é para o 2, ele precisa saber que existe alguma coisa, alguma comunicação acontecendo. Na rede de embarramento, se romper qualquer um dessas comunicações aqui em qualquer uma dessas máquinas, né, na ligação de uma máquina com outra, você não consegue mandar nem a mensagem do computador 1 para o 2 aqui, ó, porque ele vai identificar que existe um problema de comunicação acontecendo, porque uma falha de comunicação, a rede, ela precisa estar toda com um cabeamento intacto, e aí se você tiver um rompimento ali acontecendo, isso já não vai mais acontecer. Então por isso, automaticamente a rede vai parar de funcionar enquanto você não vier aqui e restabelecer de novo essa conexão aqui, onde houve o rompimento do cabo ali. Então aí agora você fez isso, você consegue fazer comunicação, consigo lançar a mensagem do 1 para o 3, do 2 para o 3, do 3 para o 1 e assim por diante, quando essa rede então, ela tem ali a estabilidade de novo do cabo ali acontecendo. Isso aqui são as redes que nós chamamos de barramento. Hoje em dia, pessoal, por que eu estou explicando isso? É importante você entender e saber, mas hoje em dia, o que é mais comum de utilizar não são as redes em barramento. O que 99% das empresas hoje utilizam é justamente as redes em estrela, que é justamente isso aqui que você está vendo, olha. Você tem um switch central, nós chamamos, que é um roteador, vamos dizer assim, no centro, e todas as máquinas aqui, ó, estão ligadas a esse roteador central. E aí o que acontece? Se por um acaso, né, eu tenho aqui a máquina 1, a máquina 2, a máquina 3, a máquina 4, a máquina 5 e a máquina 6. Ok? Vamos supor que essa máquina 1 quer mandar uma mensagem para 4. Então ela manda a mensagem para o switch e o switch vai identificar, opa, essa mensagem é para quem? É para 4. Então ele vai lá e envia essa mensagem para a máquina 4. Ok? Ah, professor, mas se por um acaso esse rompimento desse cabo aqui que está na máquina 4 até o meu switch, ele se romper, o que acontece? O que acontece é que qualquer um desses computadores aqui, se tentar mandar uma mensagem para a máquina 4, ele não vai conseguir, porque de fato a máquina 4 agora é como se ela não pertencesse mais, inclusive até aquela rede, está fora. Né? Então ele não vai conseguir, só que a rede continua funcionando do mesmo jeito. O 1 pode mandar para o 3, o 2 mandar para o 5, o 6 mandar para o 3, o 3 mandar para o 5 e assim vai. A rede, ela continua funcionando, o fluxo, os dados ali, continuam sendo trafegados do mesmo jeito, da mesma forma, sem problemas nenhum acontecendo. Isso aqui é interessante que quando a gente tem uma topologia em estrela, quando acontece uma situação dessa de romper algum tipo de cabeamento, por exemplo, no 4, é fácil você perceber isso. Você pode perceber isso no meio físico e pode perceber isso aqui através de software. Quem mexe com gerenciamento de rede, por exemplo, automaticamente ele pode entrar, por exemplo, lá na página de gestão de rede e ele consegue ver este switch aqui, que possivelmente aparece uma telinha para ele assim, ó. O switch geralmente tem aquelas portas atrás dele, né? Várias portinhas lá. Aí tem switch de vários tamanhos, né? Vários portes, vamos dizer assim. Vamos pegar um switch aqui que tem aqui, né? Aqui tem 2, 4, aqui tem 6, né? Vamos supor que tem 6 entradas. Ele consegue ver, então, que existe uma porta que, por exemplo, não está verde, ela está cinza, então significa que algum problema aconteceu ali naquela porta ali. Ou foi o cabo, foi a máquina, alguma coisa aconteceu ali que não, aquela máquina, ela está fora da rede. Então ele vai fazer o quê? Ele vai sair lá do lugar que ele está, vai lá naquele ambiente físico onde está aquela máquina e de fato, quando ele olhar atrás do switch lá, ele vai ver que a luzinha, aquela luzinha que fica piscando, você já deve ter visto isso aqui no seu roteador, né, que você tem na internet na sua casa, se parar de funcionar aquele cabo que está ligado nele, significa que não tem internet, né? Ou seja, não está chegando rede ali. Você consegue ver isso. Então, automaticamente, ele consegue ver e ele consegue fazer a manutenção somente aqui nesse ponto. Consertou isso aqui, ó, a rede volta a funcionar de novo ali, a máquina 4 já está
inserida na rede automaticamente. Então isso aqui é uma facilidade, uma vantagem então que nós temos, que você pode facilmente identificar, por exemplo, ali, né, coisas que aconteceram. Se romper um cabo em uma máquina, você consegue identificar isso aqui rapidamente também, o porquê que aconteceu isso. Então aqui está falando algumas vantagens da topologia em estrela. Fácil adicionar estações, identificar e isolar falhas. Acabei de explicar aqui a parte de isolar falhas, né, ou reconhecer essas falhas. E da mesma forma que eu posso reconhecer, eu posso vir aqui agora também, ó, e incluir mais uma máquina aqui sem problemas, ó. Vou pegar aqui a máquina 7 aqui agora. Posso pegar uma máquina e interligar ela no switch lá, automaticamente aquela máquina 7 já está na rede. Então é muito simples você poder fazer a inserção também de novas máquinas dentro de uma rede com topologia em estrela, tá, gente? Bom, e aí, né, se uma conexão se romper, não afeta as demais, já falei sobre isso aqui. É lógico que a única vantagem, entre aspas aqui, da topologia em estrela, aí é uma coisa também, gente, que tudo tem vantagens e desvantagens, mas isso aqui é o extremo, né? É o switch aqui, então, central, ele falhar. Se acontecer algum problema de falha nesse switch que está aqui, a interligação de todas as máquinas, aí sim sua rede vai parar. Mas aí também é muito simples você pegar um outro equipamento e ir lá e trocar. É igual o pessoal de internet fazem na sua casa, não chega lá com às vezes, tá dando problema, a internet está lenta. O que eles fazem? Ele pega o equipamento, troca e sua internet está funcionando de novo. Muito simples de poder fazer isso. Configuração é muito rápida, né? Então dá muito menos trabalho. E essa possibilidade do switch falhar, gente, é muito mais rara do que a possibilidade, por exemplo, nós temos um barramento ali ou um cabeamento se romper. Isso às vezes pode acontecer com maior frequência, né? Então isso pode acontecer. Então é muito simples isso aqui acontecer, né? Se por acaso é uma desvantagem, mas se por acaso acontecer, a troca também ela pode ser bem rápida ali na prática. Beleza? Então é importante vocês notarem, gente, que hoje, o mais utilizado é a topologia em estrela e a forma como ela trabalha é importantíssimo você entender. Beleza? Vamos para mais uma questão, então, aqui comigo. O uso do IP não garante que o pacote chegue sem perdas ao destinatário, visto que ele não possui funções que validem o tamanho ou a integridade da informação entregue. Certo ou errado? Pegue os conceitos que a gente vai falando, né? Eu já falou aqui em outras questões aqui também para você poder responder. Sempre aquilo que é falado aqui, gente, como dica, vai pegando e anotando, porque sempre você vai ver que vai ter questões que vão depender de um conteúdo ou de um conceito que você já viu, né? Então sempre vai surgir situações aqui importantes para você poder fazer essa percepção aí na prática, tá? Então, olha, o uso do IP, ele está falando que é o uso do IP, não garante que o pacote chegue sem perdas ao destinatário, visto que ele não possui funções que validem o tamanho ou a integridade da informação entregue. Certo ou errado? Resposta aqui está errada. Por quê, professor? Porque IP é simplesmente um protocolo de endereçamento. Endereçamento é o quê? É como se fosse o seu CPF na rede, né? É ele que tem o endereço da sua máquina. Toda máquina que está numa rede local ou qualquer tipo de rede ou na internet, ela tem um endereço IP. É como se fosse o CPF que você está dentro da rede, seja da internet ou seja em uma intranet. Então, o IP é simplesmente um endereçamento. Quem que faz o controle da entrega de pacotes é o protocolo TCP. É ele que vai garantir que o pacote chegue sem perdas. Falamos aqui atrás, lembra? Do TCP é orientado à conexão. Ele é um pacote que avalia e faz as coisas chegarem sem perdas aos destinatários. O pacote, quem garante que o pacote chega sem perdas ao destinatário não é o uso do IP, e sim o protocolo TCP que ele faz isso. Mais uma vez, lembrando o conceito que nós já falamos aqui em questões anteriores. Isso aqui é super importante para você poder entender e lembrar, gente, tá? Não esqueçam deste detalhe aqui que nós estamos falando, beleza? Vamos para mais uma questão. Redes de comunicação do tipo ponto a ponto são indicadas para conectar, por exemplo, matrizes e filiais de uma mesma empresa com altas taxas de velocidade de conexão. Isso aí está certo ou isso aí está errado?
Agora está falando aqui sobre comunicação do tipo ponto a ponto. Aí você teria que ter visto sobre isso. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Quem fica ligado aí nas dicas vai pegar isso aqui rapidinho e vai acertar então essa questão. Então, redes de comunicação do tipo ponto a ponto. O que é rede ponto a ponto? São indicadas então para conectar, por exemplo, matrizes e filiais de uma mesma empresa com altas taxas aí de conexão, com altas taxas de velocidade de conexão. Certo ou errado? E aí? Está certo ou está errado? Isso aqui está certo. Já falamos então sobre, inclusive, esse conceito. Olha o que nós já falamos aí na questão anterior, conexão VPN. Então agora é para você poder notar e nunca mais errar se por acaso você errou. Conexão VPN é igual a ponto, que é igual a tráfego de dados criptografados, que é igual a tunelamento. Qualquer um desses conceitos que aparecer para você numa prova significa a mesma coisa. Quando eu falei para vocês lá atrás sobre VPN, né, é a rede privada virtual, Virtual Private Network, é a mesma coisa se eu estivesse falando assim, ou trocasse, em vez de ser VPN, colocasse ponto a ponto, seria a mesma coisa. Colocasse tráfego de dados criptografados, também mesma coisa. Colocasse tunelamento, também seria a mesma coisa. Então grave então, toda vez que falar como comunicação com você, VPN, ponto a ponto, tráfego de dados criptografados e tunelamento significa a mesma coisa. Porque quando você está fazendo uma VPN ou usando qualquer um desses conceitos aqui, você está garantindo uma segurança de comunicação. A velocidade acontece de forma alta, agora está falando aqui, ó, altas taxas de velocidade, porque é ponto a ponto, gente. É como se você pegasse um cabo aqui em Minas Gerais e conectasse direto lá no Rio de Janeiro. Você está fazendo isso aqui através de VPN e ligação ponto a ponto aqui que você está fazendo, tunelamento. O que chama tunelamento é como se tivesse um túnel e essa ligação acontecesse direto. A comunicação acontecesse direto. Você gritar aqui em Minas Gerais, uou! E aí o pessoal que está lá no Rio escutar. Então, em alta velocidade isso, né? Então, essas redes aqui, esses tipos de redes, é importantíssimo vocês notarem aí. Ela te garante para você criptografia dos dados, segurança, para que quem está de fora, por exemplo, não consiga enxergar o que você está fazendo da comunicação, porque existe uma criptografia, existe uma segurança embutida, então, nesse tipo de comunicação que você estiver usando. Então, não esqueça desses detalhes, tá? Precisou de fazer conexão, ligação de uma matriz para outra, que está em um lugar ou está em outro lugar. Você pode usar qualquer um desses conceitos. Em várias provas já vi usando, às vezes, tunelamento, aí você já viu alguma questão já trazendo VPN. Agora você está vendo outra questão de concurso também, que trouxe ponto a ponto. Então, às vezes, você fica assim, mas não é tudo a mesma coisa? Aí você fica perdido, na verdade, não sabe se tudo é a mesma coisa ou não. E eu estou te falando que tudo é a mesma coisa, tá? Então, não esqueça dessas características aqui que eu estou te apresentando, para que você não possa errar isso na prova, pelo amor de Deus. Se cair qualquer um desses conceitos aqui, vai acertar na prova, beleza? Bom, garganta está raspando aqui, deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho, para a gente poder continuar, beleza? Pegar uma aguinha aqui. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson,
Pereira. Vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Vou pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não, mano. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Boa, pessoal! Voltando então aqui, deixar meu copo aqui. Show! Vamos lá? Vamos voltar então aí? Vamos continuar vendo então aqui mais conteúdos, gravaram isso aí, anotaram, deu um print aí para vocês poderem não esquecer disso aí. Então isso aqui é super importante, pessoal. Parece coisa boba, mas é importante. Vamos lá para mais uma questão então. Deixa eu apagar então aqui, para não nos confundir, né? Vamos dar mais uma questão, vamos lá, olha. Com relação às redes de computadores, julgue o item seguinte. A arquitetura TCP/IP difere do modelo OSI. Presta atenção que agora para você não poder confundir com isso. Dentro de redes de computadores, nós temos dois tipos de arquitetura. Não são tipos, são coisas diferentes. A arquitetura TCP/IP e nós temos a arquitetura do modelo OSI. Isso aqui é fundamental você saber para a prova. Se tem conceito de rede de computadores, é fundamental você ir para a prova sabendo disso. Que olha a questão que está caindo aqui. Ó, a arquitetura TCP/IP difere do modelo OSI em quê? No número de camadas. Então está falando o seguinte. A primeira diferença que existe em uma arquitetura e outra é sobre número de camadas. Ok? A ideia continua falando, olha, entretanto, suas camadas de rede, transporte e aplicação correspondem às de mesmo nome no modelo OSI. Então está falando o seguinte, duas coisas aqui que são importantes para a gente poder, antes de responder a questão. Ele está falando que nós temos dois tipos de arquitetura. A arquitetura TCP/IP é diferente do modelo OSI, difere do modelo OSI, ok. E difere aonde? No número de camadas. Então ele está te afirmando que no modelo TCP eu tenho uma quantidade de número de camadas e no modelo OSI eu tenho outra quantidade de número de camadas. Não são as mesmas camadas. Porém, ele está falando agora o seguinte, olha, mesmo diferindo aqui no número de camadas, você tem então aqui as camadas de rede, de transporte e de aplicação corresponde tanto aqui no modelo TCP quanto no modelo OSI o mesmo nome. Então está falando que eu tenho no modelo, na arquitetura TCP/IP, eu tenho lá uma camada chamada rede e eu tenho no modelo OSI uma camada chamada rede também. Ele está falando que no modelo TCP/IP eu tenho uma camada chamada transporte e também lá no modelo OSI eu tenho uma camada chamada transporte. E da mesma forma eu tenho no modelo TCP/IP uma camada chamada aplicação e lá no modelo OSI eu tenho também uma camada chamada aplicação. Será que isso aí está certo ou será que isso aí está errado? Agora que é a pergunta. Olha a quantidade de informação. Em uma única questão, gente, trouxe várias coisas aqui te exigindo conhecimento.
te exigindo conhecimento para poder ver se você de fato conhece sobre a arquitetura TCP/IP e também o modelo OSI. Então isso aqui está certo ou errado? Isso aqui está errado. Porque vamos lá ver a seguinte situação primeiro. Primeiro vamos conferir se de fato tem o mesmo número de camadas. Então vamos lá. No modelo OSI eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 camadas aqui no modelo OSI, que é aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Lá no modelo TCP/IP eu tenho aplicação, transporte, internet e acesso à rede. Eu tenho 1, 2, 3, 4. E no OSI eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui já caiu por terra porque, né? Não, tá certo. Ele está falando que, por terra, desculpa. Isso aqui realmente está correto porque ele falou que se difere do número de camadas. Beleza, show de bola. Realmente, uma tem 7 e a outra tem 4. Beleza. Agora o que nós temos que olhar é o seguinte. Se eu tenho a camada rede lá no meu modelo TCP/IP, rede, eu tenho TCP/IP, eu tenho rede, não tenho rede aqui. Aqui no meu modelo OSI eu tenho uma chamada rede, tá vendo? Aqui se chama acesso à rede, não se chama rede, é coisa diferente. Lá no modelo TCP eu tenho transporte, opa, eu tenho transporte. Lá no modelo OSI eu tenho transporte, opa, eu tenho também uma camada chamada transporte aqui, então ok. Transporte, ok, o mesmo nome. Eu tenho uma camada aplicação, opa, aplicação está aqui, ó. A aplicação está aqui. E eu tenho também uma camada chamada aplicação no meu modelo OSI. Então, portanto, a única que se difere aqui, desculpa, aqui é rede e aqui é internet, né? Aqui é rede e internet. Porque a internet tem o mesmo papel da camada de rede, ok? Mas mudou o nome para a camada de internet. Então, no modelo TCP/IP, desculpa, eu tinha falado errado anteriormente, tá, pessoal? Aqui é internet e aqui no modelo OSI é rede. Então, portanto, rede não é o mesmo nome nas duas arquiteturas. Então, por isso, a alternativa está errada. Então, além de você saber que as camadas se diferem, é importante você saber qual que é o número de camadas que você tem no modelo OSI e qual que é o número de camadas também que você tem no seu modelo TCP. TCP, 4 camadas, e aí eu tenho no modelo OSI 7 camadas. Primeiro ponto é esse que você tem que anotar. Segundo ponto que você tem que anotar, quais são os nomes das camadas que são os mesmos? São aplicação e transporte. Esses são as únicas camadas que têm o mesmo nome, tanto no modelo OSI quanto no modelo TCP/IP. Outra coisa que você tem que anotar aí agora, né? Lá no modelo TCP, qual foi a camada que mudou o nome em relação ao modelo OSI? É a internet. Internet corresponde à rede que eu tenho aqui, ok? Isso é outra coisa importante para você poder entender. E a outra coisa importante para você poder entender são as condensações que aconteceram no meu modelo TCP/IP. O modelo OSI, a arquitetura OSI, é uma arquitetura mais antiga. O modelo TCP/IP é a arquitetura mais utilizada atualmente. Então, houve algumas condensações, condensou-se então algumas camadas. Como, por exemplo, a aplicação aqui, ó, condensou as camadas de sessão, de apresentação e aplicação. Então, essas 3 camadas aqui, olha, no meu modelo OSI, ó, viraram, então, a aplicação. A camada de aplicação, a apresentação e sessão virou uma só. E aí, depois, o transporte continuou se chamando e representando a camada de transporte. Transporte, frisa isso aí. Frisa isso aí. É a única camada que não houve alteração em relação ao modelo OSI ao modelo TCP/IP. Continuou do mesmo jeito. Não houve condensação, não houve nada. Ok? Agora, a camada de rede, mudou-se o nome, então, para a camada de internet. Então, não houve condensação, houve somente mudança de nome. O que era rede, agora passou a chamar internet. Apenas mudou-se o nome, ok? Em relação à camada de rede no modelo OSI, em relação à arquitetura TCP/IP. E a outra camada, enlace, olha, e física,
se chamou agora acesso à rede, lá no modelo TCP/IP. Então houve uma condensação. Condensou-se as camadas físicas e a de enlace, chamando-se então acesso à rede isso aqui. Então ele chamou acesso à rede, a camada de enlace e a camada física. Aí também não confunda acesso à rede com a camada de rede do modelo OSI. Olha para você ver a confusão. Mas é importante. Olha, essa figurinha aqui, gente, é você dar um print nela aí, anotar em algum lugar, guardar ela em algum lugar, porque isso aqui fala muita coisa para a gente. Olha a quantidade de informação que você consegue extrair através desse quadro aqui que eu estou falando para você. Olha quantos contextos eu trouxe para vocês aqui, quantas situações que tem um, não tem outro, mudou, não mudou, condensou, continuou o mesmo nome, só o nome que mudou. Então isso aqui é importantíssimo você pegar aí para você poder, na hora que você estiver fazendo aí, né, o seu resumo, alguma coisa sobre redes de computadores, é super importante você pegar esses pontos que eu te falei. Número, né, número de camadas, os nomes, o que foi condensado, o que mudou só o nome, né, o que mudou o nome condensou. Então isso aqui é super importante para que você possa levar para o seu resumo aí, quando estiver falando e estudando essa parte de redes de computadores. Ok? Fica aí a minha dica aqui para você, tá? Super fácil no sentido de, olha o condensado de informações que eu te dei aqui em apenas um quadro, né? Em uma questão que eu trouxe para vocês de prova de concurso, olha quanta informação que você pode pegar através dela. Beleza? Vamos então seguir então para mais uma questão aqui comigo na tela. Assinar a alternativa correta com relação ao protocolo File Transfer Protocol, que é o FTP, que significa Protocolo de Transferência de Arquivo. Então vamos lá, a porta padrão para esse protocolo é 23, não há comando para retornar o diretório corrente, não é possível transferir arquivos binários com esse protocolo, sendo ele limitado somente para a transferência de arquivos ASCII. Letra D, o comando para informar a senha é PSW e o comando para alterar o diretório de trabalho, o diretório remoto, né, é CWD. Rapaz, essa aqui a banca pegou pesado, tá? Pegou pesado porque realmente você pegar o protocolo FTP, que é um protocolo de internet que nós temos aí, né? Você sabe muitas vezes que você usa esse protocolo para poder fazer transferência de arquivos, né? Pegar arquivos da sua máquina e transferir esses arquivos lá para a internet, né? Então você vai usar o protocolo FTP para poder te ajudar a fazer isso. Agora, olha a quantidade de situações que eu estou trazendo para você. Qual que é a porta padrão desse protocolo? Então, ele está te aprofundando um pouco mais em relação a essa parte de rede aqui sobre o protocolo FTP. Resposta correta é a resposta aqui, letra E. O comando para alterar o diretório de trabalho, lá que você está, né, que é o diretório remoto, é o CWD. Essa aqui que é a resposta correta, tá? Change Working Directory, que altera o diretório de trabalho. Agora as outras estão erradas, né? A porta 23 é do Telnet, que é a parte de comunicação remota que nós temos aí, não é do FTP. Então, letra B está falando que existe sim comando para retornar o diretório corrente, que é o XPWD. Você consegue sim voltar ao diretório corrente. E a letra C, o FTP suporta sim ambos, né? Letra C suporta arquivos binários e também a parte de arquivos ASCII ali também. E letra D, o comando para autenticação de password é PAS e não PSW, né? Então isso aí também está errado. Então a resposta correta, a letra E aqui de Equador. Beleza? Mais uma questão para a gente aí na tela. Vamos lá. As versões mais modernas dos navegadores Chrome, Firefox, Edge reconhecem e suportam em instalação padrão os protocolos de internet FTP e SMTP, os quais implementam, respectivamente, aplicações de transferência de arquivos e correio eletrônico. Acabei de falar para você o que significa o protocolo FTP, beleza? E aí, agora está falando sobre o SMTP. Qual que é os pontos chaves aqui da questão que você tem que tomar cuidado? Quando ele fala que as versões mais modernas do Chrome, Firefox e Edge reconhecem e suportam, aí vem em instalação padrão. Os protocolos de internet FTP e SMTP, isso aqui é um ponto de atenção. Ele está falando o seguinte, que esses tipos de navegadores, eles reconhecem e suportam esses protocolos de internet.
Então, primeira coisa que você tem que saber, quais são os protocolos de internet? Se você soubesse disso, você mataria a questão. SMTP é um protocolo de internet? Aqui está falando que FTP é um protocolo de transferência de arquivos, está correto. E o SMTP é de correio eletrônico, também está correto. O SMTP é um protocolo de envio de mensagem de correio eletrônico, está correto. Agora eu pergunto para você, FTP já vimos que é um protocolo de internet, realmente já foi um protocolo de internet, já vimos que você consegue fazer transferência de arquivos, pegar arquivos da sua máquina e subir esses arquivos para servidores web, por exemplo. Agora, SMTP é um protocolo de internet? A pergunta agora para você é essa. SMTP é um protocolo de internet? Já falamos aqui que ele é um protocolo de correio eletrônico. Mas é de internet também ou não? Certo ou errado? A resposta está errada. Por quê? Justamente SMTP ele não é um protocolo de internet. Se ele não é um protocolo de internet, e justamente outra coisa errada aqui é você falar que em instalação padrão os protocolos de internet FTP e SMTP. SMTP não é um protocolo de internet, é justamente um protocolo de servidor de e-mail. Professor, como é que você sabe que SMTP não é um protocolo de internet? Quer ver com tanto que é fácil você entender isso? Se não é um protocolo de internet, todo e qualquer tipo de protocolo de internet você consegue então utilizar através da sua, lá no seu browser, no seu navegador, você consegue utilizar esse protocolo lá. FTP você consegue utilizar, você colocar assim ftp.monsterconcurso.com.br, você vai entrar em modo FTP e vai conseguir subir arquivos. Outro protocolo de internet que nós temos, HTTP. Se você digitar lá HTTP www.monsterconcurso.com.br, você vai conseguir entrar na página do Monster. Se você colocar HTTPS, é outro protocolo de internet. Se você digitar no browser também, você também vai conseguir entrar em alguma página, por exemplo, o Apple, que o HTTPS também é um protocolo de hipertexto. Agora, você já viu algum momento você digitar lá no browser, no navegador, SMTP alguma coisa? Não. Você nunca deve ter visto porque realmente isso não existe. Porque SMTP não é um protocolo de internet. SMTP é um protocolo de servidor de e-mail, serviços de e-mail. Aonde que você vai ver o SMTP? Lá dentro do seu e-mail, você acessou o browser, navegador, o seu e-mail. Dentro do seu e-mail você pode ir em configurações e lá em configurações, né, que você tem de envio e recebimento, aí lá você vai ver o protocolo SMTP, né, o seu servidor de domínio lá que você tem lá de internet lá, para você poder conseguir receber ali enviar os seus e-mails. Ou então você vai ver o IMAP lá, né, ou POP, que é para poder receber ali a parte dos seus e-mails que você tem. O SMTP envia e o POP e o IMAP, ele recebe então ali os arquivos de e-mail. Então você vai ver isso aqui dentro das configurações que você tem no seu e-mail. Agora no browser, gente, você nunca vai ver digitar SMTP lá em browser, tá? Então isso aqui é importante você entender, ok? Show de bola? Então vamos lá seguir então para mais uma questão. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de sistemas profissionais intranet e internet. Em determinado computador, no histórico de navegação, um usuário do Google Chrome observou-se que havia na lista de endereços acessados mais sítios ou, na verdade, mais sites, com endereços iniciados com HTTPS do que com HTTP. Nessa situação, com base somente nessa informação, conclui-se que o usuário acessa mais sites ou sítios de intranet do que de internet, uma vez que uma das prerrogativas da intranet é o caráter limitado ao seu acesso. Isso está certo ou isso aqui está errado? Certo ou errado? Isso aqui está errado. E por que está errado? Preste atenção no que ele fala aqui, ó. Ele está falando que a pessoa acessou mais sítios com endereços iniciados com HTTPS, não é isso? Do que HTTP. Aí pega e fala que nessa situação, com base somente nessa informação, conclui-se que o usuário acessa mais sítios de onde? De uma intranet do que de uma internet, porque acessou mais HTTPS. E aí eu vou falar para você o seguinte, professor, mas aí então significa que numa rede lá que eu tenho, que eu estou dentro de uma intranet, por exemplo, eu não posso acessar HTTPS, professor? Está errado isso? Não, não é que está errado isso,
Mas imagine que o protocolo HTTPS, o conceito dele, o S ali vem de security, né? Que é justamente poder garantir então uma segurança, uma criptografia na comunicação que você faz, né, da sua máquina com o servidor daquele conteúdo, daquele site que você está acessando. Então, se você está usando um protocolo HTTPS, significa que aquele protocolo está garantindo uma segurança maior nessa comunicação que você precisa de fazer. Agora, eu pergunto para você, em um ambiente de uma intranet, você já está em um ambiente seguro. Geralmente tem um firewall, existem regras para você poder acessar coisas da internet, existem vários tipos de regras de conteúdo que você pode acessar. Então já existe o quê? Um conceito de segurança embutido dentro da sua intranet. Então quando você está dentro de uma intranet, não é que você não possa acessar o HTTPS, mas quando você está dentro de uma intranet, é mais comum você acessar protocolos HTTP do que HTTPS. Porque justamente a própria intranet te dá essa segurança para você poder acessar essas coisas. Agora, quando você está na internet, pessoal, aí é terra de ninguém. É terra de ninguém, ou seja, a segurança quem faz é você. Você não está em volta de uma segurança ali na internet. A internet é terra de ninguém. Tá todo mundo ali, quem está na internet, gente, é todo mundo querendo, às vezes, ganhar alguma coisa em cima da gente, o tempo todo. Então, se você acessa, por exemplo, um site, um e-commerce, vai fazer uma compra, tá todo mundo de olho ali porque pegar o dado do seu cartão de crédito, os seus dados pessoais, as configurações que você está colocando ali para poder usar aquilo contra você depois sobre alguma coisa, né? Então tá todo mundo de olho nisso. Então é mais usual em um ambiente que não é seguro você usar o HTTPS do que um ambiente que é seguro você usar o HTTPS, entendeu aqui a ideia da questão? E ele pega e continua falando, ó, uma vez que uma das prerrogativas da intranet é o caráter limitado ao seu acesso. Isso aqui está correto. O que está errado na questão aqui é esse conceito da pessoa estar utilizando mais HTTPS dentro da intranet do que a internet. Isso aí está errado, porque existe todo esse contexto que eu acabei de explicar para vocês aqui. Dentro de uma intranet, ambiente seguro. Internet, ambiente terra de ninguém. Aonde você vai usar um protocolo mais seguro? Numa intranet ou numa internet? Numa internet, com certeza. Porque a minha intranet ela já permitir já uma segurança a mais daquele acesso que eu faço. Por mais que você esteja acessando, por exemplo, um protocolo HTTP dentro de uma intranet. Tá? Então você tem outros recursos de segurança que vão te abordar ali. Então por isso que essa questão está errada. Ok, pessoal? Então é importante você entender. Sempre no protocolo HTTPS você vai ter uma segurança a mais, uma criptografia naquela comunicação que você está fazendo. A pessoa que tentar entrar ali e ver o que está acontecendo, ela não vai conseguir entender essa comunicação. Por isso do protocolo HTTPS. E é uma recomendação que eu faço para todos vocês. Sempre utilizem na internet ou procurem utilizar sites que têm protocolo HTTPS. Principalmente se for fazer algum tipo de compra, colocar dados pessoais, fazer qualquer compra na internet, alguma coisa, olhe se os dados lá, se o site, na verdade, tem o HTTPS, porque te garante pelo menos essa comunicação criptografada entre você e o site. Agora, não estou falando que você pode usar o HTTPS, professor, o produto não chegou. Não, aí é outra coisa. Aí é a vagabundagem que tem hoje na internet, que a gente tem, né? O cara vai lá e cria uma página com a HTTPS, com essa comunicação, com certificado digital, com tudo lá. Só que, na verdade, o fluxo da logística de entregar não acontece. Então, isso aí, rapidinho também, essa pessoa começa a sair do ar, porque as pessoas começam a denunciar que aquele site está fazendo isso, rapidinho, essa denúncia chega lá e o site dele é bloqueado, é cancelado, alguma coisa assim. Aí, lógico que ele vai fazer o quê? Criar outro recurso para poder enganar as pessoas. Infelizmente, é assim que acontecem as coisas na internet, tá, gente? Vamos para mais uma questão. Um firewall é incapaz de fazer roteamento aqui. Então, dentro de uma rede, será que um firewall é incapaz de fazer roteamento? Certo ou errado? Resposta aqui, está certa ou está errada? Resposta está errada. Por quê? O firewall é capaz, sim, de fazer roteamento. O que é um roteamento, professor? Roteamentos são rotas que são possíveis de se fazer. Por exemplo, em várias situações dentro da empresa, quem acessa, por exemplo, lá da casa dele, quer acessar alguma coisa dentro da empresa, então você está na sua casa, acessou, por exemplo, lá o servidor da empresa, que você quer acessar algum recurso de software, por exemplo, da empresa. Você tem que passar pelo firewall. Então o firewall está falando o seguinte, olha, para você acessar então alguma coisa da empresa, você tem que vir por essa rota aqui.
Se você tentar vir direto, eu não vou te permitir você acessar então os dados da empresa. Então você tem que passar por essa rota, ter um usuário, ter uma senha, ter uma permissão para que você possa então acessar os dados da empresa. Então essa rota quem faz pode ser feita pelo firewall, ele que vai te nortear. A rota que vai acontecer para você poder acessar a internet, o firewall vai ser capaz de poder fazer essa rota. Então, para você poder acessar a internet, o firewall te manda para um servidor proxy, que lá no servidor proxy você tem que colocar o usuário e a senha, e através dele depois você tem que ir para a internet. Ah, se eu quiser acessar diretamente, não tem jeito. Você tem que fazer por essa rota aqui. Ah, eu sou administrativo e eu quero acessar uma rede que é acadêmica, que é dos alunos. Se você é administrativo, você não tem, por exemplo, lá, e quer acessar uma rede acadêmica, você não tem um usuário e senha, você não vai conseguir acessar, por exemplo, aquela rede acadêmica, que é somente rede acadêmica. Quem tem um usuário acadêmico consegue acessar. Quem tem um usuário administrativo, a rota é outra. Não é aquela que ele vai fazer. Então, portanto, você não vai conseguir acessar, por exemplo, os dados daquela rede. E assim vai. Então, portanto, o firewall você consegue fazer configurações sim aí de roteamento, tá? Então o firewall não criptografa mensagens, isso aqui é importante você entender. Quem faz criptografia de mensagens é outro recurso, já vimos aqui a parte de HTTPS, né? Fazer criptografia de mensagens não é o firewall que é responsável por isso. O firewall não é um antivírus, gente, tem que ficar muito claro em relação a isso. Ele não vai checar, por exemplo, arquivos que você está baixando, que está pegando no pendrive, se tem vírus, se não tem vírus, não. Ele não faz isso. O firewall, na verdade, pode limitar tipos de arquivos chegarem até você. Eu posso lá no servidor web, por exemplo, falar que todo arquivo .exe, né, ponto alguma coisa, não chega para você nem na mensagem do seu correio eletrônico que eu vou barrar, porque são arquivos perigosos, com extensões perigosas de infecção de malware, por exemplo, de programas maliciosos. Aí eu posso dar e barrar. Agora, se passou, você chegou, recebeu o arquivo do Word. Ah, o firewall vai ser responsável por checar se aquele arquivo tem vírus ou não. Não, isso é função do antivírus fazer isso, né? A mesma coisa do spam. O firewall também não é um spam. O spam, na verdade, tem os próprios serviços de e-mail, nós temos spam, né? Então, os próprios serviços de e-mail, eles têm esse anti-spam e eles checam, na verdade, se aquilo é um spam ou não. E quando você fala que isso aqui é um spam, ele fica responsável por fazer, toda vez que você receber alguma coisa que é daquele domínio ali, que você considerou spam, ele já manda para o spam. Ou é um possível spam, ele já reconhece e já manda para o spam. Não é o firewall que faz isso. É o próprio serviço de spam dentro do seu serviço de e-mail, tá? Não é também um anti-spyware. Anti-spyware é poder verificar softwares espiões. Quem faz isso também é um anti-spyware. Nós temos aí, né, dentro do Windows, por exemplo, o Windows Defender que faz isso e tem vários outros softwares que fazem essa checagem de softwares espiões. O firewall também não faz esse tipo de coisa. E o último aqui, ó, não analisa conteúdo de e-mail. Já expliquei para vocês aqui que ele não faz essa análise de conteúdo de e-mail também. Beleza? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. As intranets utilizam tecnologias da internet para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa. Isso está certo ou isso aí está errado? Isso aí está certo, gente. Tem muita gente que confunde, gente. Intranet, a única diferença, na verdade, que ela tem da internet é só o acesso. É só a restrição de acesso. Utiliza, às vezes, os mesmos protocolos. Quando ele fala aqui, ó, utilizam tecnologias da internet, tá super certo isso. Utiliza as mesmas tecnologias, utiliza a mesma arquitetura, utiliza os mesmos protocolos de comunicação. Tem muitas questões que trazem esse tipo de coisa também. Protocolo de comunicação, a mesma arquitetura, as mesmas tecnologias da intranet é também da internet, isso não muda. A única coisa que muda aqui é a questão do acesso. Uma é restrita e a outra é aberta. E essa aí que vai ser a principal diferença que você vai ter de intranet com internet, então, aí que nós temos aí. E é lógico que é permitido você compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa dentro da intranet. Quantas e quantas empresas fazem isso? Principalmente agora nesse ambiente remoto que nós estamos vivendo, né? Você está acessando ali a máquina ali da sua casa, só que você está dentro do ambiente de uma intranet. Né? Você está conectado a uma intranet da sua empresa para você poder acessar, inclusive, alguns programas, alguns softwares, para você poder abrir algumas planilhas, alguns arquivos. Você precisa estar dentro da intranet da sua empresa. Aí você vai conectar de que forma? Através daquela VPN, igual eu mostrei para vocês aqui anteriormente na questão, de uma rede ponto a ponto, através da VPN lá, a VPN, você conectou na VPN, a própria comunicação que você faz com aquela VPN, né, te libera ali o acesso para vários softwares que você precisa de acessar na sua casa, lá dentro da empresa, né? Então lembre-se disso, intranet é a questão só do acesso,
tá? E a internet que nós estamos falando aqui é o geral, o oba-oba, todo mundo acessa, todo mundo, né, tem direito de acessar e fazer o que quiser, beleza? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês aqui hoje, então, espero que vocês tenham gostado, então, das dicas, espero que vocês tenham anotado todas essas dicas, que eu acho que é super importante para que vocês possam, então, levar essas dicas para a prova de vocês aí, tá? Então, anote isso aí, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, ative lá o sininho para você poder sempre ver lá novas dicas lá e novos conteúdos da Monster Concursos, tá? Nas redes sociais, Facebook, Instagram, não deixe de acessar também aí o nosso site para você poder ver os nossos pacotes, nossas promoções, nós temos nossos pacotes aí de muito mais conteúdo para vocês aí. Show de bola? Então, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!